Uma polêmica que estava meio parada, mas voltou forte nos últimos dias, que envolve a exploração de petróleo naquela margem equatorial, né? Bom, o presidente Lula embarca hoje para o Macapá, no Amapá, acompanhado do presidente do Senado, novo presidente, né, Davi Alcolumbre, novo velho presidente, né, Davi Alcolumbre, que é do estado. O senador faz parte do grupo político que defende a exploração de petróleo na margem equatorial, rica em exploração de petróleo, próximo à foz do rio Amazonas, e reclamou da falta de autorização do IBAMA para a Petrobras de realizar estudos de viabilidade técnica na área. Basicamente, Eduardo, o governo federal, pelo menos a minha leitura, está com uma nova ofensiva para ver se libera lá a exploração. E essa viagem do Lula, é lógico, tem outras coisas a se fazer lá, mas tudo é simbólico e tudo tem uma movimentação de bastidores, né? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Basicamente, Júnior, o que o Lula disse ontem, com outras palavras, é o seguinte: já deu, viu, Marina? Já deu IBAMA, é para fazer. Por quê? Porque ele não quer ficar mal com o Senado. Anteontem, na edição noturna do Jornal da Itatiaia, Júnior, eu falei de algo que a gente não percebe, que passa assim, né? Ninguém repara. Eu falei que esse Eros Biondini, que é gente boa, está com um projeto lá para diminuir a idade para o sujeito candidatar. Eu falei, o que os mineiros deviam estar preocupados é que a nova composição da mesa diretora do Senado, que é a instância maior do Legislativo brasileiro, e quem preside o Senado, preside o Congresso, essa mesa diretora, Júnior, só tem membros titulares do Norte e do Nordeste. E entre os suplentes tem a Tronic, lá do Mato Grosso. Ô Júnior, a mesa diretora do Senado, a gente sabe que o Senado representa os estados, né, gente? E não a população como a Câmara. Então lá todo estado tem direito a 3. A mesa diretora do Senado, hoje, representa 10% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Porque lá não tem ninguém do Sul, ninguém do Centro-Oeste e ninguém do Sudeste. Ah, você é mais um que está com ranço do Nordeste, do Norte. Não é nada disso. É que tem que se dar a importância devida aos estados no contexto da federação, da república. Aí você põe um Alcolumbre na presidência e o Lula já sabe o que ele quer. Qual que é o pedido maior dele? Ele é do grupo que quer, porque quer essa exploração lá do petróleo e do gás natural da chamada margem equatorial. Salvo engano, Júnior, é a primeira viagem mais longa que o Lula vai fazer depois das restrições médicas. Ah, mas amanhã ele vai visitar o Pará, lá no lugar da obra da COP. Para despistar. E outra coisa, hein? Vai passar aperto com a turma da esquerda dos movimentos ambientais, porque nós vamos ter a COP. E sabe qual que é a senha, Júnior? Ele falou assim no discurso de ontem: eu não mando, mas eu quero a exploração. E eu já organizei uma reunião da Casa Civil. Ô, Júnior, você acha que a Casa Civil, como é que chama aquele ministro baiano? Rui o quê? Rui Costa. Você acha que o Rui Costa vai chamar a direção do IBAMA para dizer que o presidente quer? Ele vai dizer o seguinte: deixa eu te falar uma coisa. Quem põe os projetos para votar, quem decide a vida do governo lá no Congresso é o presidente do Senado. Então o Lula mandou te dizer delicadamente que você tem 2 alternativas. Ou você autoriza logo, ou fala que você está mal satisfeito e pede demissão. É isso, Júnior. É isso. E eu vou perguntar agora para você, Júnior. Agora eu que vou perguntar para você. Eu tenho medo das suas perguntas. Não, essa pergunta é muito simples. Muito simples. É dessas que eu tenho medo, né? São 2 perguntas. Primeira, o que você acha que é mais urgente, não do ponto de vista econômico, da vida? O petróleo lá na margem equatorial ou o anel rodoviário? O anel rodoviário. E agora eu vou perguntar para você, nas prioridades do Lula, está o anel rodoviário ou a margem equatorial? Petróleo lá na margem equatorial. Então é isso. E nós continuamos aqui em Minas Gerais com um complexo de inferioridade. O Travas, vou pegar uma fala do Eduardo aqui, pensar ela, que é sobre a questão da turma da esquerda bater por causa da liberação. Será mesmo? Que vai bater no Lula por causa dessa liberação? Bom dia, não sei. Bom dia. Desculpa, eu queria falar da esquerda verdadeira. Entendi. Dos poucos que ainda Dos ambientalistas que votaram no Lula. É só uma provocação. Os ambientalistas que fizeram L. Isso. Kiko, né? Mas vamos lá. Muito bom dia, bancada. Bom dia, Júnior Moreira, os ouvintes da Itatiaia. Imagine essa fala do Lula na boca do Bolsonaro. O que não dá é para ficar nessa lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo e não está parecendo que é um órgão contra o governo. Imagine se o Bolsonaro fala isso.
Na campanha do Engler, ele até defendeu a exploração de petróleo. E o governo fica nessa balança e não sabe quem atender, porque, na verdade, você tem um desafio enorme na questão climática, mas o governo sabe que ele precisa desse dinheiro para tocar o resto dos projetos. Imaginar que nós temos uma interferência do governo numa área técnica é muito ruim. Eu vou chamar o presidente do IBAMA e vou dizer para ele, olha, eu sou seu chefe e eu quero que isso aconteça. E aí o presidente do IBAMA já falou, olha, se eu aguento pressão, senão não estaria aqui, né? Isso é uma questão técnica, a gente tem que ver a viabilidade técnica e não é por pressão política. Essa história da judicialização ambiental, eu já fiz até um convite, ele topou, a gente só não conseguiu fazer o agendamento ainda. Eu convidei o ministro Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, justamente para falar sobre esse processo difícil de fazer um país crescer com tantos entraves judiciais. É claro que todos querem, né? Não adianta você ter um povo pobre, né, morando num território rico. Então, é possível fazer isso com segurança ambiental? Vamos fazer. Então, mas eu só fico imaginando se fosse um outro cenário, o que nós teríamos de ambientalista hoje marretando Lula, brigando, falando que o governo federal estava interferindo em outro poder. Então, turma da narrativa, e aí? Vocês vão ficar calados ou vocês vão defender aquilo que vocês sempre defenderam? E tem um outro ponto nessa história, Marcelo da Fonseca, já te dando boas-vindas aí das férias. Outro dia eu estava acompanhando um podcast, o Sérgio Sacani, que é um especialista nessa área de petróleo e tudo, falando sobre a especulação imobiliária nas cidades no entorno dessa exploração. Então, assim, tem muita gente que já comprou muita terra, que já tem muito investimento por lá, e não quer perder esse dinheiro também. Tem toda uma pressão de pessoas que têm muito dinheiro no Brasil para que isso comece a acontecer o mais rápido possível lá na região equatorial. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, valeu, Júnior. Bom dia a todos os amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que o Brasil é engraçado, que a gente vive num looping, né? Como que é cíclico. O que aconteceu no primeiro mandato do governo Lula? Inclusive a ministra era Marina Silva, né? A questão do Belo Monte pegou com os ambientalistas, né? A usina do Belo Monte, ali na região norte, também era um projeto muito criticado pelos ambientalistas. Só que era uma necessidade do país. O Brasil precisava produzir energia para não viver o que tinha vivido no governo Fernando Henrique, os apagões, né? Entre 2000 e 2001, o Brasil viveu vários apagões. Então, a partir de 2003, o Brasil começou a tocar o projeto da usina Belo Monte. E aí a Marina Silva começou a brigar com o governo Lula, começou a brigar com alguns ministros para não deixar acontecer o Belo Monte. O que aconteceu? A usina foi construída e a ministra deixou o governo. Foi até começou a fundação do PSOL ali, Heloísa Helena, outros nomes que eram do governo saíram. E aí esse embate parece que vai voltar, porque a gente está vendo o mesmo personagem e a mesma situação. Marina Silva de um lado, o Lula e uma ala política muito forte do outro lado. Agora, eu acho que a questão, eu não sou técnico, não sei, a gente não tem capacidade de falar se esse projeto deveria ou não ser tocado. Até porque eu já vi especialistas falarem a favor e especialistas falarem contra. Eu já vi engenheiro falando que, olha, é muito perigoso explorar esse petróleo ali, porque se tiver algum vazamento, você vai atingir a foz do Amazonas. Então, e já vi engenheiros falando que não tem risco nenhum, porque ali as correntes levam para o meio do oceano. Então, a gente fica sem saber exatamente em quem acreditar. Será que tem problema ou não? Mas então, como a gente não consegue entrar nessa discussão, acho que vale a gente entrar na discussão da política, que a gente está vendo de forma muito clara, e a demagogia, concordo com o William. Se o Bolsonaro tivesse falado isso, pode ter certeza, William, que a Greta Thunberg, lá, aquela ambientalista sueca, ia ter postado já, o Leonardo DiCaprio. O Brad Pitt? O Leonardo DiCaprio, o Marco Ruffalo, né, o ator que faz o Hulk, e estariam todo mundo nas redes sociais batendo. A gente não vê isso agora. Agora, eu acho que o principal que o Lula está pensando, eu não sei nem se é tanto no apoio do Senado, Edu. O que ele está pensando é em arrecadação também. Porque o Brasil conseguir extrair esse petróleo, você volta a movimentar uma cadeia de produtos, uma cadeia de produção muito significativa. E o Brasil não explorando esse petróleo, a vizinha, Guiana, está explorando.
E aí ela consegue, inclusive, com aquele canudo, né? O Suriname pegar o petróleo que está na margem do Brasil. Então essa discussão tem que ser feita de forma técnica, mas aí a gente vê também um governo que precisa aumentar a arrecadação. Você falou do anel rodoviário, o que é mais importante, né? A obra no anel ou a questão da margem equatorial. Talvez a obra no anel depende um pouco dessa exploração, porque o governo precisa ter dinheiro para fazer as obras de infraestrutura. Será que o Lula também não está pensando, já de olho lá em 2026, em conseguir aumentar os recursos para o próprio governo? Agora, Júlio, vê o que é ser um presidente da República. Gente, eu não tenho coragem de ser um prefeito de Belo Horizonte, eu fico imaginando o presidente da República. Ver a cabeça dele o seguinte: ele tem que atender à exploração do petróleo, primeiro porque é economicamente aconselhável. Segundo, já deixou claro o Marcelo, se ele não faz, os vizinhos levam o petróleo todo, ficam ricos. E mais importante, ele não pode começar a relação dele com o Senado, com o Alcolumbre, dizendo não no maior pedido. Mas, por outro lado, ele seguramente vai para a COP, é COP30 que fala? COP30. A COP30 em Belém, sem a ministra dele, que é referência mundial no assunto. E digamos, de calças curtas, para dizer ao mundo que ele respeita o meio ambiente. Olha, você vê. E com o discurso, olha como que esse tema é um pepino para o Lula descascar. Pepino. Ele está com o discurso do aquecimento global, né, da mudança de energia, sistema energético, né, a transição energética, só que ele está defendendo publicamente um projeto de exploração de petróleo, né, de uma energia antiga. Né, então, assim, é um pepino, ele vai ter que descascar. Desde a campanha tinha esse dilema entre a luta, entre o crescimento e a defesa do meio ambiente. O curioso, William, vai ser você chamar o Ricardo Salles, né, o ex-ministro do meio ambiente aqui no seu programa, e aí ele vai ter que elogiar o Lula. Ele vai ter que falar assim, não, vai ser maravilhoso. O Lula tá certo, Parabéns tem pro Lula que conseguir. Não vai elogiar, vai dar um jeito de criticar. Essa pauta vai unir bolsonaristas e petistas. Parabéns pro Lula que aproveitou o vácuo e abriu a porteira.